pedimos, ó Deus, nessa noite, venha até nós, Pai, venha ao nosso encontro, Pai. Salva o perdido, Pai, salva o pecador, salva por Tua graça. Encontra, Deus, aquele desamparado, Pai. Encontra aquele, Deus, que não sabe quem o Senhor é. Tem misericórdia, Deus, salva pela Tua graça. E a nós, Deus, que já conhecemos o Senhor, que nós possamos, Deus, caminhar diante de Ti, querendo ser mais parecidos contigo, Pai. Querendo exaltar o Senhor em cada ação, em cada momento. Que nós possamos ser, Deus, a Tua mensagem viva àqueles que não Te conhecem. Muito obrigado, Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo momento da palavra que teremos agora. Usa o pastor Paulo poderosamente, Pai. Que ele seja, Deus, Teu servo usado aqui para expandir o Teu nome. Não somente pensando, Deus, num prédio, Pai. Nós não pensamos nisso, nós pensamos em vidas. Glória. Que o Senhor, Deus, seja glorificado por meio desse trabalho. Santo, santo, santo é o Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Então, amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Depois de louvores tão belos que exaltam o nome do nosso Deus, que nos chamam a estar em adoração constante na casa de Deus, a minha missão aqui é contar a história agora e não estragar essa adoração tão maravilhosa. Eu quero começar contando uma história de uma moça, Carol. Carol, ela certo dia pegou um ônibus de manhã, 7 horas, como sempre pegava. Estava mais atrasada que o normal naquele dia, ela tinha uma entrevista de emprego e estava meio aflita, quase perdeu o ônibus. E sentou ali no banco, olhou para o lado, tinha um papelzinho dobrado, aí ela pensou em pegar, jogar fora, mas alguma coisa não vou abrir. Ela desdobrou o papel e tinha um bilhetinho escrito à mão. E dizia: se você encontrou isso, talvez precise saber, vai dar tudo certo. Assinado por alguém que já duvidou também. E ela riu, ela ficou meio sem graça ali, pegou o bilhetinho, colocou na bolsa e naquela manhã ela foi para a entrevista. Ela estava pensando em desistir até, mas chegou lá, abriu o papelzinho, leu mais uma vez, entrou, fez a entrevista e 2 semanas depois recebeu a ligação, ela estava contratada. E Carol anda agora com uns bilhetinhos na bolsa e coloca ali no banco do ônibus sempre que possível para deixar essa mensagem para alguém também. Legal, né? Legal ver o poder que uma história tem. Legal ver o poder e a motivação que uma palavra escrita, um texto escrito traz. E é sobre isso que Pedro, o apóstolo Pedro, vai falar nessa porção que temos hoje em 2 Pedro, capítulo 1. O verso 12 em diante é sobre algo escrito que Pedro está falando. E é nessa porção que meditaremos. Abre sua Bíblia, deixa aberta, vamos nos limitar somente, não é somente, a esse texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 em diante. Se você não sabe, nós estamos numa série em 2 Pedro, cujo título é Quero Lembrá-los, porque Pedro diz isso várias vezes ao longo da carta. Várias vezes. Quero lembrá-los, quero despertar a memória, quero trazer vocês ao entendimento, o revisitar. Eu vou me empenhar, vamos ler isso inclusive nesses versos, vou me empenhar para que vocês lembrem de algo. E Pedro está fazendo isso com maestria, lembrando desde o verso 1 do capítulo 1 sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a fé que nos foi doada, sobre o poder de Deus, o divino poder de Deus que nos deu tudo para a vida e para a piedade, no verso 3. Ele vai falar sobre as promessas que Deus deu, ele vai construindo memórias nesses que eram cristãos, mas precisavam ser lembrados de algo precioso. E hoje vamos falar sobre algo muito precioso também, que Pedro quer nos lembrar. Abre aí no verso 12, então. Eu vou ler só o começo do verso e vou trazer o contexto anterior para daí seguirmos. Né? Verso 12, capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 12 diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Por isso, antes da gente seguir, sempre que apareceu um por isso, assim, por quê, portanto, precisamos olhar para trás. Por isso o quê? Por isso que se você não estava aqui semana passada, e eu não vou ler os versos anteriores, você não sabe exatamente o que Pedro está falando, mas ele está falando sobre salvação. Mas ele está falando sobre salvação desde o primeiro verso, exaustivamente. Então a gente está aqui na 7ª mensagem, já falando sobre isso, salvação, mas ele também
enfatiza muito e coloca muito em pauta a salvação em prática. Ele está falando para leitores que entrarão no reino de Deus, no reino eterno de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina assim o verso 11, falando para aqueles que entrarão no reino, mas ele convoca esses para viver à luz desse reino futuro, já agora aqui, na realidade presente. Ele fala nos versos anteriores para que eles, os leitores, e nós, consequentemente, nos empenhássemos para consolidar o chamado e eleição. Foi aí que falamos na semana passada, sobre esse chamado e eleição. Para consolidarmos, colocarmos em prática, confirmarmos no tempo presente, isso que é uma realidade eterna para além do presente. Nós que professamos crer em Cristo Jesus como suficiente Salvador, somos chamados a expressar isso, expressar essa realidade eterna no presente. Agora, vivermos, termos uma vida sem tropeços, é assim que ele fala, inclusive, nos versos anteriores. Uma vida condizente com aquilo que professamos crer, aquilo que falamos. Por quê? Porque entraremos no reino. Ele termina assim: entraremos no reino, logo, logo, já estaremos lá. Ele não escreve isso, mas por mais longínquos que sejamos, no máximo, daqui a 100 anos, todos nós, dos pequenos aos maiores, estaremos diante do Criador. 100 anos talvez seja até... né? A gente vai estar já no reino eterno. Por que não viver já agora aqui o reino futuro? Não faz sentido viver aqui uma vida como se ela se limitasse ao aqui e agora, se limitasse ao tempo presente. Não. Pedro está convidando cristãos, ele termina assim essa sessão longa do 1 ao 11, convidando cristãos a viver a eternidade já aqui e agora. E é por isso, por esse motivo, que ele quer lembrar algo importante, algo importante. Esse é o por isso do verso 12. Por isso, terei sempre cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que as já conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, verso 13, penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei esse corpo em breve, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou esse tabernáculo em algumas versões mais antigas. Ele está dizendo, eu não ficaria aqui por muito tempo, Jesus já me disse isso, então eu quero despertar a memória de vocês agora e quero continuar despertando a memória de vocês quando eu partir. Por isso a carta. Ele, no verso 15, que ele diz: eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Ele está fazendo hoje, depois da partida dele, muito tempo depois, nos lembrando de coisas importantes. Olha o verso 16, que coisa importante é essa. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele, Jesus, recebeu glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Até aqui, essa é a nossa porção de hoje. Mas sobre o que Pedro está falando, do 12 ao 21? São vários assuntos colocados em pauta aqui, inclusive. Mas sobre o que ele está falando? Do verso 12 ao 15, ele fala sobre esse desejo dele, esse empenho forte de lembrar as pessoas, tanto na época dele, como nas futuras, de algo importante. Esse empenho de deixar um lembrete. Aí no verso 16 ao 18, ele fala sobre a experiência que ele teve no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Para quem não lembra da história, ele, Pedro, junto com Tiago e João, subiram no monte, onde viram Jesus em sua glória. Uma visão magnífica, absurda, que talvez eles nem consigam expressar, como não conseguiram. Mas eles ouviram a voz do Deus Pai, dizendo para Jesus: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer.
Então ele disse no verso 12 a 15 que se empenha em lembrar as pessoas de algo. Aí no verso 16 a 18 ele diz da experiência no Monte Santo. Aí no verso 19 a 21 ele fala das profecias do Antigo Testamento. Parece meio bagunçado, mas qual é a mensagem central dessa porção toda? Pedro está falando sobre a Bíblia. Ele está falando sobre a palavra de Deus. Ele está usando exemplos da vida dele, como apóstolo, os profetas do passado. Ele está falando sobre a palavra de Deus escrita, o conteúdo do que está escrito. Pedro está falando sobre a veracidade, autenticidade, inspiração das Escrituras. Sobre a Bíblia que ele está falando. Embora não pareça quando a gente faz uma primeira leitura assim. A gente não pode perder de vista para quem ele está falando. Toda essa introdução que eu fiz, ele está falando para aqueles que têm certeza e convicção da sua salvação, da sua vida eterna em Cristo Jesus. Ele está falando para aqueles que foram chamados a viver no presente, consolidando e confirmando a fé que foi dada de presente. É para esse público, para nós hoje, que cremos, que ele está falando que Pedro vai gastar a tinta da caneta agora, da pena dele, para escrever sobre a Bíblia, sobre a Escritura, para que após a sua partida, e ele partiu, ficasse esse lembrete materializado em um rememorar perpétuo, até que Jesus volte. Isso aqui será a verdade absoluta de que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu quero reler alguns versos desses que lemos, para a gente construir isso juntos. Olha no 13, verso 13 a 15, verso 13 e 15, ele fala, né, sobre essa necessidade de rememorar. Ele diz, né, penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês. Aí no 15 ele diz, eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. Em outras palavras, Pedro está dizendo, irmãos, você que está lendo essa palavra aqui, eu quero te lembrar de algo precioso. Que coisas são essas? A Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira, é real, inspirada por Deus. Não provém de homens. Embora homens tenham escrito, ela não provém de homens. Olha o verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é interpretação particular. 21. Pois jamais a profecia teve origem humana. Homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Pedro está lembrando a gente que lê essa porção, que o que os apóstolos disseram, escreveram, e que os profetas disseram no passado, escreveram, isso é palavra de Deus. Não provém de homens, embora tenham sido homens que escreveram. A palavra que ele escreveu, ele está colocando em pé de igualdade com aquela que ele ouviu no Santo Monte. A palavra que os profetas escreveram, ele está colocando em pé de igualdade com a voz de Deus audível, que ele ouviu lá no Monte da Transfiguração. Não provém de fonte humana, de origem humana, provém de Deus. A palavra de Deus, o texto sagrado, provém de Deus. E como palavra dele deixada para nós, ela é útil, ela é permanentemente útil para nos guiar, para nos conduzir, nos direcionar, dar orientação para aqueles que querem caminhar nessa terra, nessa vida, honrando a Deus, louvando a Deus. Cantamos hoje. Meu desejo é te adorar. Cantamos sobre isso. Se queremos adorar a Deus, louvar com as nossas vidas, é aqui nesse livro sagrado que nós encontramos instruções úteis para nos guiar. Olha o verso 19. Nós que queremos caminhar consolidando essa salvação dia a dia. Verso 19 ele fala, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se nela prestarem atenção. Farão bem se nela prestar atenção. Dependendo da sua versão, se você está lendo aí, talvez temos ainda mais segura ou confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la. Aqui diz, farão bem se prestarem atenção, mais antigas, versões mais antigas, mais rebuscadas, fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la. Por quê? A NVT, que é a nova versão transformadora, talvez você tenha aí, coloca esse verso de forma mais clara, mais fluida, bem prática. Fala assim, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Digna de toda confiança. Fazeis bem em atendê-la. Vocês farão bem se prestar atenção. Porque o que ela é? Olha a sequência do verso 19. Ela é como
como lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Meus irmãos, Pedro está lembrando cristãos que querem caminhar nessa vida, experimentando aspectos futuros, eternos, lembrando cristãos o que o salmista já disse há muito tempo, lá atrás, em Salmo 119, versículo 15, ele já disse, e a Aline Barros cantou o rockzinho, lâmpada para os meus, não vou cantar porque fica feio, tem muita música aqui, mas quem é mais das antigas vai lembrar, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, já deve estar na cabeça aí, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, Pedro precisa relembrar pessoas sobre isso. Ele diz, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie a estrela da manhã nasce no coração de vocês. Pedro está lembrando cristãos que não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra fonte, para onde os nossos olhos deveriam colocar a atenção, outro lugar que nossos olhos deveriam estar voltados, senão para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Pedro quer relembrar que a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas, ela é inspirada por Deus e deveria ser o objeto da nossa atenção. Fazeis bem em atendê-la. Vocês farão bem em se prestarem atenção nela. Ela é digna de nossa confiança. Irmão, se Pedro fala isso, lá no ano 65, 67, do primeiro século, lá atrás, 2000 anos quase, 1970 anos atrás, falando que era para aquele público prestar atenção na palavra de Deus, se era importante para ele lembrar isso no ano 65, quanto mais para nós hoje, em 2025, quanto mais para nós. Déficit de atenção, assunto cada vez mais em pauta na nossa sociedade, até vira meme em algumas situações, ou até desculpa, sinceramente, desculpa em alguns casos, parece bicho de estimação, meu TDAH, não é isso, é uma doença, não deveria ser tratado assim. Irmãos, nós vivemos numa geração desatenta, e falando por mim, que não tenho diagnóstico de TDAH, mas quantas vezes eu deixei a água na chaleira lá até quase derreter o cabo dela lá. Esqueci, deixa lá fervendo e não faz o café. Quantas vezes vou fazer algo e minha atenção é roubada, assaltada para outro lugar. Essa semana mesmo eu fiz um ovo bem gostoso, você está com fome agora, fiz um ovinho bem gostoso, um pãozinho, requeijão, coloquei lá, quentinho, maravilha, tá? Eu estava com fome, eu fiz aquilo assim, desejando comer. Fiz 2 pratos, fui levar para a Natália, levei para ela, aí lembrei que eu tinha que separar a roupa, fui pegar a roupa, aí eu pensei, estou com a roupa na mão, vou tomar banho, tomei banho, aí tomei banho, no meio do banho eu lembrei do ovo, aí o que eu fiz? Corri para comer o ovo tudo molhado, não estava bom o ovo, foi gelado, tudo errado. Mas por quê? Porque nossa atenção ela é roubada o tempo todo, é assaltada o tempo inteiro, é assim. Não precisamos de um diagnóstico de transtorno, a gente vive numa era de desatenção, somos moldados, forjados assim, forjados mesmo pela velocidade dos feeds, né? Cada vez uma história, é assim que chama stories, né? Inclusive, né? Cada vez uma história nova, um curta, né? Shorts, né? É tudo, parece que é feito para isso, é curtinho, rápido, para que a gente tenha a cada hora uma sensação nova, uma história nova. E é por isso que Pedro fala, mesmo para aqueles que já conhecem, esse é o verso 12. Lê de novo comigo o verso 12. Por isso, sempre terei cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que as já conheçam, já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. É isso que Pedro fez e eu estou fazendo essa noite, um lembrete vivo, mesmo que você já conheça, já saiba de tudo isso, sabe cantar a musiquinha lá, luz dos meus pés, mesmo que você já saiba de tudo isso, eu preciso te lembrar, nós temos acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus, e o verso 19 diz, vocês farão bem se prestarem atenção. Por que diz isso? Porque não prestamos atenção, se queremos, meus irmãos, viver acrescentando qualidades à nossa fé, isso nós meditamos nas semanas passadas, se queremos viver nesse mundo como filhos de Deus que somos, se queremos viver honrando o nosso Deus, caminhando com Ele, louvando o nome daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, assim o verso 3 de 2 Pedro 1, Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, se queremos honrar esse Deus tão bendito, deveríamos querer, inclusive,
Deveríamos querer responder adequadamente àquele que nos deu tudo, aquele que morreu numa cruz por nós. Se queremos, faremos bem em prestar atenção à palavra de Deus. Ela é acessível. Nós não precisamos de subprodutos dela. Não precisamos. Eu estou dizendo que não podemos consumir bons podcasts, boas devocionais, livros, comentários, não é isso. Isso é válido, boas pregações, isso é válido, mas a palavrinha que Pedro usa aqui no verso 19, na atenção, é tomar cuidado. Tem essa ideia de tomar cuidado. Pedro está chamando os cristãos a tomarem cuidado com a palavra. Para o nosso tempo, para nós, do século XXI, eu diria que é um convite de retorno, uma re-reforma. O que aqueles irmãos fizeram em 1500, no ano 1517, na Reforma Protestante, aquele braço da igreja que saiu da igreja católica para ser protestante, gritava só a Escritura, só a Escritura, eu não quero mais nada, eu quero a Escritura. E hoje nós somos bombardeados por zilhões de coisas, esquecemos de só a Escritura. É um convite de quase reforma. Preste atenção na palavra de Deus, isso lhe fará bem, iluminará seus passos, seus pés, seu caminho. Mas faça isso, não olhando para a Bíblia como um livro antigo que conta histórias lá do passado, quase impossível de entender, difícil de ser decifrado, precisa de uma chave especial, entender o hebraico. Não, a Bíblia é acessível, ela é real, ela é viva, conta histórias que nós podemos entender. Isso nos leva para o segundo ponto. Olha o verso 16, eu quero me aprofundar mais nele. Segunda Pedro 1,16. Só o comecinho, ele fala: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Meus irmãos, nós não vivemos aqui um conto, uma ilusão, uma historinha. O que nós vivemos, à luz das Sagradas Escrituras, é algo real. Real mesmo. A igreja, que é o corpo de Cristo na terra, não segue fábulas engenhosamente inventadas. Nós cremos em algo que é real, vivo, verdadeiro. Pedro está desde o verso 1, capítulo 1, falando sobre o poder de Deus, falando sobre salvação, falando que Ele nos deu todo o necessário para a vida e para a piedade, falando da salvação por graça. E ele está falando tudo isso como real, não hipotético, não fábula, não, é real. Ele está falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é luz para os nossos caminhos, não de forma figurativa, não, ilustrativa. Ele está falando que ela realmente ilumina os nossos caminhos. Precisamos crer nisso. Isso tudo é real, meus irmãos. E eu, sinceramente, eu vou falar do meu achismo, tá? Na caminhada pastoral, eu não posso confirmar o que eu vou falar, mas é minha percepção ao conversar com muitas pessoas, observando a igreja, ouvindo de várias pessoas sobre caminhada na fé e tudo mais. Eu acho sinceramente, não queria achar isso, mas acho que a maioria das pessoas estão na igreja. Perceba, eu digo a maioria com muito temor, mas a maioria das pessoas estão na igreja, mas não creem verdadeiramente que Deus existe, que Deus é poderoso, que Jesus morreu e ressuscitou. Não crê que isso tudo que a gente vive é real de fato. Tratam como uma história que motiva, uma história que impacta, que inspira, que me dá ânimo para viver segunda-feira. No meu achismo, observando muitas pessoas que creem, mas ainda duvidam, não sabem se é mesmo, creem que Deus é realmente, assim, duvidam que Deus é realmente poderoso para salvar vidas. Não, essa pessoa não tem jeito. Tem, irmãos. Se o Espírito de Deus agir, ela muda completamente. Pessoas que vivem a vida do Evangelho na igreja, mas não creem verdadeiramente que Deus pode desfazer o caos absoluto. Não, isso aqui não tem jeito. Isso aqui, do jeito que está, creia, Deus é capaz. Pessoas que
vivem dentro da igreja, mas não creem que Deus é capaz de restaurar casamentos quebrados. Mas pastor, chegou num ponto que não tem essa de ponto. Nós cremos num Deus poderoso. Irmãos, isso é real. Deus criou céus e terra. Ele não vai fazer. Sinceramente, muitos de nós vivíamos, ou ainda vivem, eu digo vivíamos porque eu vivia assim, por um bom tempo na minha caminhada de igreja. Vivíamos, ou alguns ainda vivem, achando que tudo que a gente está fazendo aqui é uma história, uma fábula. Embora não professemos, eu não professava isso, mas olhando para trás era assim que eu cria, que a igreja é algo que aponta para um jeito moralmente correto de viver, de ter positividade, de levar a vida melhor. Por vários anos eu vivi na igreja e via a igreja como sendo um lugar de pessoas de bem, onde pessoas de bem se encontram, um lugar onde eu ouço semanalmente uma palestra motivadora, que me enche de ânimo para a semana. Por vários anos eu vivi na igreja como se fosse um lugar onde eu recarrego as baterias espirituais para viver a semana. Meus irmãos, não é isso. Não é bateria espiritual. O que a gente vive aqui é real, é transformador. Jesus morreu numa cruz do Calvário para salvar vidas. Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e um dia voltará. Quem dera fosse hoje. Faça um teste. Não hoje, porque se você fizer hoje, tem muita gente respondendo espiritualmente. Mas faça um teste. Pergunte para uma família, pai e mãe, que traz crianças para a igreja. Eu já fiz esse teste algumas vezes. Infelizmente é assustador. Pergunte, sim, despretensiosamente, daqui a alguns meses, não hoje. Oi, tudo bem? Como é que você faz? Que bom tê-lo aqui. Por que você veio para a igreja? Eu vim porque, sabe, é um bom lugar para meus filhos crescerem. Fábulas. Isso é crime fábula. Fábula engenhosamente inventada. Para muitos, pouco importa se vão ensinar para os filhos a história de Noé, de Davi ou de João e pé de feijão. Pouco importa. Porque o que importa é estar num lugar, num ambiente saudável, que as crianças cresçam bem, seguras. Meus irmãos, o que a gente vive aqui é real e a gente precisa crer que é real. Precisamos contar para as pessoas que o que vivemos aqui é real. Tudo isso que a gente lê aconteceu de fato. Mares abriram, muralhas caíram, primogênitos morreram, Jesus morreu numa cruz do Calvário, o Deus homem veio ao mundo para morrer por você. Isso é real. A Bíblia é assim, lâmpada para os meus pés, isso é real. Nesse escuro e tenebroso mundo, se eu quero ter esperança, a Bíblia me dará. Eu preciso crer que isso é real. E o que eu vou falar aqui, agora, não é para te constranger a fazer o mesmo, tá? Mas é uma decisão minha e de Natália para a criação dos nossos filhos. Mas quando eu leio isso, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando eu leio isso, eu preciso trazer para eles a realidade da Bíblia. Diferenciar isso que eu creio, vivo e conto, de outras tantas fábulas que conto para ele, que contam para ele. Eu preciso diferenciar a Bíblia de qualquer outra história. Eu preciso dizer, filho, filha, nós não seguimos historinhas inventadas. Isso aqui é real, não é fábula, é real. Essa semana eu estava deitado com o Otto e a Emma na cama, antes de dormir, e contando para eles que Jesus voltaria. Disse, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar a igreja, vai ter um dia que o céu vai abrir. O céu vai abrir. E os que morreram, os mortos, ressuscitarão primeiro. E todo mundo vai subir voando para encontrar Jesus na nuvem, no céu. Subir voando. Aí o Otto me interrompeu, claro, sempre o Otto. Acho que a Emma não está na idade ainda. Então. Papai, como mesmo que as pessoas vão subir voando na nuvem? Você é filho, as pessoas vão ressuscitar. Como Jesus ressuscitou? Lembra? Jesus morreu, foi para o túmulo, ressuscitou. As pessoas vão ressuscitar. E depois elas vão voar, subir para a nuvem. As pessoas vão ressuscitar, papai. Sim, vão ressuscitar. Todas as pessoas, papai. Eu disse, sim, filho, todas as pessoas. E o Papa? E o Papa? Ele viu a bandeira do açaí
Aí veio o mastro, né? Ele me perguntou, pai, por que a bandeira não está alta? Eu expliquei, porque um homem importante morreu, né? E aí coloca a bandeira meio mastro, em luto e tal, expliquei igreja católica, papa, tudo mais. Ele guardou essa informação. E ele perguntou, papai, Papa vai ressuscitar? Eu disse, vai, filho. E ele vai subir na nuvem com Jesus? Olha, filho, nesse primeiro momento vão ressuscitar aqueles que morreram em Jesus e vão subir aos céus, né, e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para ele é realidade. Isso vai acontecer. Isso é fato, não é fábula. Vai acontecer. E é por isso, por favor, não tome como verdade para você, é como nós criamos nossos filhos, mas eu e Natália diferenciamos a história do Papai Noel e a história de Jesus. Nós dizemos para eles, tá ouvido se você acredita o contrário, mas nós dizemos, turma, Papai Noel não existe. Se meus filhos contar para o seu, você já sabe de onde veio, coloca a culpa em mim. Mas ele diz, o Papai Noel não existe, porque se eu conto para ele que as duas histórias são reais, verdadeiras, e um dia ele acreditar, mas essa aqui não é fábula. Por que a de Jesus é real? Deve ser fábula também. Eu faço questão de diferenciar. Filho, só existe uma história real dessas de livro que a gente conta para você. Só tem uma, é Jesus. Jesus é real. Ele é verdadeiro. Ele veio, morreu, ressuscitou, voltará. Isso é real, nós precisamos crer nisso, ensinar isso, viver isso todos os dias, como se Jesus fosse voltar hoje à noite. Quem dera. Tinha um pastor meu que sempre dizia isso. Quem dera esse culto não acabasse. Terminasse ele na glória. Desde sempre que ele falava isso, eu ficava imaginando abrir a porta. Nós estamos mais encarar agora. Glória a Deus. Mas se cremos nisso como palavras de Deus inspiradas por Ele, temos que crer como verdade absoluta, que merece a nossa atenção. Mas você pode dizer, mas eu creio nisso, eu já sei isso é real. Mas será que crê mesmo? Será de verdade? Jesus fala para nos tornarmos como crianças, usando o exemplo dos meus filhos. Ele fala isso em Marcos capítulo 10. Aqueles que não receberem um reino como essa criança não entrarão no reino. Ele fala em Mateus também, capítulo 18. Eu sei que tem várias interpretações para isso, crer ou receber o reino como uma criança, mas pode significar humildemente como uma criança, na simplicidade de uma criança, ou a sinceridade de uma criança, mas eu queria também que Jesus esteja falando com a realidade de uma criança. Para recebermos o reino como uma criança recebe uma história quando nós contamos para ela. Ela ouve e diz, uau, isso é real. Será que cremos como uma criança crê quando ouve a história de Jesus? Naquela mesma noite que eu estava deitado com o Otto e a Emma, contando isso e tudo mais, que eu falei de subir voando para a nuvem, né? Aí ele, Otto, papai, a gente vai voar. Eu disse, vai, filho, vai voar. Mas Deus é poderoso para me fazer voar? Eu disse, sim, Deus é, filho. Na mesma, ele nem terminou, nem deixou eu terminar de falar. Ele, papai do céu, me faz voar até o teto em nome de Jesus, amém. Aí ele parou assim, ele não voou, né? Mas ele ficou olhando, ele, papai, por que eu não voei? Eu disse, filho, Deus disse que se tivermos fé mesmo, a gente pode até mover montanhas. Ele disse, Deus, coloca a fé no meu coração, agora me faz voar até o teto em nome de Jesus, amém. Não voou. Mas ele recebe o que eu conto como realidade, fato. Não duvidarmos que Deus é capaz de fazer de voar até o teto. Será que cremos assim? Como uma criança crê? Sinceramente, é difícil. Claro que isso não está prometido para a gente vai voar um dia. Quando Jesus voltar, subiremos as nuvens com Ele, fato, isso acontecerá. Ele não prometeu que aconteceria antes, então não posso cobrar dele isso. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de Deus? Mas um dia acontecerá. E eu creio que Ele pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Será que cremos verdadeiramente como crianças fazem, depositando sua fé, esperança, imaginação na história que eu... Aquela história que eu contei lá no começo da Carol, que achou o bilhetinho no ônibus, uma história motivadora, legal, gostoso de ouvir, acalenta o coração, dá vontade de fazer igual, anima, né? A gente saber que as coisas vão dar certo e tudo mais. É um exemplo para nós do que o que está escrito molda a gente,
faz a gente querer algo diferente no dia seguinte. Mas aquela história ela não é real. Não é. Definitivamente não é real. E eu fiz questão, embora eu tenha contado como real, eu fiz questão de que ela não fosse real. Eu poderia inventá-la, mas eu vou fazer o menos real possível, o mais irreal possível. Eu pedi ao ChatGPT. E foi assim. Essa mensagem tem drops de ChatGPT, mas só na parte da Carol. Eu pedi, me conte uma historinha que pareça real, mas não é. E ele me deu a historinha da Carol. Não é real, embora ela tenha um efeito motivador em nós. Histórias têm esse papel. Histórias nos fazem querer mudar, fazer diferente. Histórias têm essa função. É por isso que Deus conta uma história. Criação, queda, a redenção da humanidade, a consumação. Ele está contando uma história. História da qual nós fazemos parte. A da Carol não é verdade, não é real. Mas essa aqui que Pedro está contando, essa é. Essa é real. A palavra de Deus é real. É viva, digna de confiança. Se a historinha da Carol nos motiva a fazer algo diferente, quem dirá a palavra de Deus, que é real. Essa é real. Ela deveria ser alvo da nossa atenção. É nela e somente nela que nós deveríamos desejar conhecer a Deus verdadeiramente. Não as coisas ao nosso redor. Na palavra de Deus. Enquanto eu chamo a equipe de louvor para a gente encerrar, eu quero resumir o que nós vimos nessa porção. Resumir que a Bíblia, Pedro nos lembra que a Bíblia ela merece nossa atenção. Ela merece nossa atenção, fazemos bem em fazê-la, ela é digna de confiança, é isso que está no verso 19. Nós precisamos olhar para a Bíblia com esse cuidado, essa é a ideia. O cuidado. Por vezes falamos, essa é a palavra de Deus, mas será que falamos com peso? Essa é a palavra de Deus, o Deus Criador do Universo, aquele que disse haja luz, é a palavra dele para você hoje. Você pode buscar em outros lugares? Pode. Mas é aqui que você encontrará lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Essa palavra é de Deus. Irmãos, temos diante de nós palavras do Deus eterno. Isso tem um peso absurdo. Isso merece a nossa atenção, muito mais que todas as outras coisas. Todas as outras coisas que assaltam a nossa atenção e a nossa vida ao longo da semana. Somos experts em Supremo, sabemos tudo do STF. Quem vai, o diálogo, sabemos CPI das Bets, guerra de Israel com o Irã, sabemos do avião que caiu, a gente sabe um monte de coisa ao longo da semana. Até o jogador que foi vendido de um time para o outro. Sabemos com detalhes, a vida dos outros, inclusive, sabemos com detalhes. Mas não sabemos onde está Abacuque e o que Abacuque disse. O que Abacuque disse, como viveu, como Deus se revelou ali, o que ele aprendeu de Deus. Meus irmãos, eu não estou pregando contra a desinformação, tá? Assista stories, assista jornal, consuma conteúdo, saiba o que está acontecendo no mundo, isso é válido. Mas se tem algo importante, algo valioso, algo real, é a palavra de Deus. Ela merece nossa atenção. Nós não cremos em fábulas, historinhas, contos, lições de moral. Esse é o nosso segundo ponto. Cremos em algo real. Que diante de tudo mais, diante de STF, diante de bets, de times, de guerras e tudo mais, é só a palavra de Deus que perdurará. Ela foi assunto dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Ela é assunto hoje, será assunto amanhã, e por eternidade adentro, a palavra de Deus será eternidade. Ela não será eterna, não passará, ela perdurará. Todo o resto, tudo isso que a gente consome e sabe, que rouba a nossa atenção, é irrelevante diante daquilo que de fato é real. Nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, que salva pecadores e um dia voltará. O nosso Senhor, os seus planos, os seus feitos, o seu caráter, isso tudo é revelado aqui. Isso jamais passará, jamais passará. Creia nessa realidade. A realidade, dê atenção a essa verdade. Certamente estarás investindo o precioso tempo, o escasso tempo que temos, né? Em algo eterno. Eterno. Invista seu tempo em conhecer a Deus através da palavra de Deus. Antigamente se tinha até aqueles livrinhos que vendia em banca, né? Passatempo.
Nem como é que eu vou passar tempo. Hoje a gente falta tempo, vou passar tempo. Não tem mais ninguém que fica na fila de um banco esperando o tempo passar. Não existe isso mais, nos falta tempo. Sabendo disso, invista o precioso tempo que tem, escasso, em conhecer a Deus. Agora, como que eu faço isso na prática? Como que eu vivo amanhã, minha semana? Como que eu vivo isso todos os dias? Viva da mesma forma que a Carol viveu, nossa personagem fictícia. Nossa historinha criada por Iá. Carol achou aquele bilhete, foi moldada por ele, decidiu então compartilhar essa história, esse bilhetinho. Ela leu, acreditou, foi moldada e aí compartilhou. Esse é o convite para você. Leia a Bíblia, leia. Pequenas porções que sejam, repetidas porções todos os dias, mas leia a palavra de Deus. Ela é real. Leia como um bilhete de Deus para você, que Ele deixou especialmente para você, deixado para te moldar, transformar o seu dia, te dar esperança, iluminar o seu caminho. Dê atenção à palavra de Deus. Creia como real, algo vivo, eficaz, que transforma. Seja moldada então, transformada por essa palavra. Então, deixe esse bilhete para outras pessoas. Deixe esse bilhetinho, transforme o dia de outros. Espalhe a palavra de Deus. Espalhe. Para que outras pessoas sejam também abençoadas pela história de Jesus, seu caráter, seus feitos, seus propósitos. Que pessoas conheçam Jesus através de nós, porque nós o conhecemos através da palavra. Amém. Farás bem em dar atenção a algo que é real, transformador, vivo, eficaz, lâmpada para os nossos caminhos. Se você quiser, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor bendito, te louvamos, extremamente agradecidos porque o Senhor preservou a tua palavra para que ela chegasse até nós. Obrigado pelo privilégio de abrirmos várias versões, os nossos dispositivos, o nosso papel. Obrigado por termos a sua palavra, do Deus eterno, bendito, em nossas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, por entregar sua vida para contar essa história da qual fazemos parte, mesmo sem merecermos. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor de forma real. Obrigado porque o Senhor poderoso que é, tem transformado vidas através da tua palavra, através da ação do teu Espírito. Não nos permita duvidar que o Senhor é poderoso para restaurar casamentos quebrados, restaurar vidas afundadas no pecado, vícios. O Senhor é poderoso para nos trazer de volta. Deus, muito obrigado, porque cremos que isso é real. E cremos que, sendo real, um dia voltarás. Obrigado por essa bendita esperança que nos faz olhar para o céu e esperar aquele bendito dia que o céu rasgará e o Senhor nos buscará para uma eternidade ao seu lado. Uma eternidade sem pranto, sem dor, sem sofrimento. Uma eternidade em que entoaremos louvores com nossas vidas, com os nossos lábios, com a nossa força. Nos enche com essa realidade. Que todas as outras coisas ao nosso redor, tantas que roubam nossa atenção, nós que vivemos numa geração bombardeada por informação, nós que somos desatentos ao extremo, nos faz descansar, meditar na tua palavra. No pouco tempo que temos, as mães corridas, cuidar de filhos, trocar de roupa, levar para a escola, trazer, cuida delas, Deus, para que elas possam meditar na sua palavra. Cuida dos homens que, por vezes, acham que seus braços são capazes de conduzir suas famílias. Cuida das mulheres que trabalham, que dão seu suor em casa e fora. Cuida dos jovens que estão estudando,
Cuida de todos nós, as crianças que estão amadurecendo. Cuida de nós para que ao longo dos nossos dias nós possamos dar atenção àquilo que é mais precioso, a Sua palavra que está em nossas mãos. Para que através dela sejamos moldados, transformados, lapidados e possamos ser luz na vida de outras pessoas. Ilumina nossos caminhos através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus.